Um dos métodos muito utilizados por professores e por instrutores em geral para que as pessoas aprendam determinadas disciplinas, determinados conteúdos, determinadas ciências, é o da repetição. Repetir várias vezes a mesma operação, repetir várias vezes o mesmo exercício, repetir várias vezes uma redação, um tema de redação, repetir os mesmos exercícios de matemática, por exemplo. Há um método muito conhecido, muito aplicado aqui no Brasil, chamado Kumon, onde os alunos aprendem matemática, vão se identificando com matemática através da repetição exaustiva até de exercícios, que começam muito simples, mas num número muito grande, numa quantidade muito grande, e vão se tornando mais complexos, até que o aluno tenha compreensão, tenha domínio sobre aquele tema, sobre aquele assunto de matemática. Os alunos que aprendem música também aprendem que para poder desempenhar-se bem no piano, por exemplo, é preciso fazer muitos exercícios. Exercícios de agilidade, exercício para a mão esquerda, exercício para a mão direita. E os alunos têm que se dedicar, têm que se empenhar para fazer esses exercícios repetitivos, para ter êxito no aprendizado. Isaías, irmãos, como um bom profeta e um bom professor, entendia também dessa forma que a melhor maneira de ensinar sobre o servo sofredor, sobre o Senhor Jesus Cristo, era repetir várias vezes as características desse servo. Era repetir, enfatizando determinados aspectos da vida desse servo. Como numa sinfonia, irmãos. Ele tinha um tema, o tema principal era a salvação, o evangelho de salvação através do servo sofredor do Senhor Jesus Cristo, e ele fazia variações desse tema, mas voltava ao tema de quando em quando, como uma peça musical. Veja lá, irmãos, Isaías 49, no verso 7, o que Isaías diz. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam e ao servo dos que dominam. O Senhor está falando ao servo. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. O servo foi escolhido pelo Senhor. Mas o servo, irmãos, é desprezado. E aí, no verso 7, aparece uma situação paradoxal. Ele é desprezado, ele é detestado, ele é servo dos dominadores. Mas os reis e os príncipes o adorariam. Uma situação de desprezo, uma situação de vergonha e depois uma situação de exaltação. Uma exaltação, uma situação de nobreza. Isaías 50, irmãos, amplia a descrição das atitudes desse servo, das situações pelas quais esse servo passaria. Leia com atenção e com carinho, leia várias vezes, Isaías 50, dos versos 4 até o verso 10. Eu enumerei aqui, irmãos, algumas das coisas, algumas das características deste servo, encontradas nestes versos de Isaías 50. No verso 4 ele diz assim, ele ampara o cansado. No verso 5 diz que esse servo não foi rebelde, o Senhor deu a ele uma missão, e ele não foi rebelde, ele cumpriu essa missão. O verso 6 diz que ele sofreu violência física e moral. Veja lá o verso 6 comigo, irmãos. As minhas costas dei aos que me feriam, as minhas faces ao que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Violência física. O servo sofredor sofreria violência física, sofreria violência moral. Arrancar os cabelos, irmãos, na época de Isaías, significava uma ofensa, uma grande ofensa moral. E o Senhor Jesus passou por isso. Mas no verso 7, irmãos, nós encontramos outra característica desse servo.
Confiança em Deus. Veja lá, verso 7. Porque o Senhor Deus me ajuda, não serei confundido. Depois uma frase, irmãos, que eu fui procurar um significado melhor para ela que eu não estava entendendo. Por isso fiz do meu rosto como a pederneira. Que é isso, irmãos, fazer do rosto como a pederneira? Isso quer dizer ficar firme como a rocha. Diante das provações, diante das dificuldades, diante das ofensas morais e físicas, o Senhor Jesus ficou firme como uma rocha. E concluindo o verso 7 diz assim: e sei que não serei envergonhado. Isso quer dizer, vou suportar o que me é colocado, não vou ser envergonhado. Nos versos 8 até o verso 10, o servo diz assim que é o Senhor quem o sustenta. E eu quero ler, irmãos, o verso 10. O verso 10, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Você já andou em trevas, irmãos? Teve alguma situação na vida em que você andou em trevas, quando parecia não ter luz nenhuma? É provável que sim, irmãos, os seres humanos passam por essas aflições. O Senhor Jesus passou por essa aflição, a maior das aflições. E o que disse ele? O que diz o profeta? Quando você não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Nós temos que nos firmar, irmãos, sobre o nosso Deus. Nós temos que confiar no Senhor. O servo, irmãos, o servo é o rei, é o poderoso libertador. Isaías mesmo vai dizer que é difícil crer nisso. Como é que ele pode ser humilhado e pode ser o libertador? Os contemporâneos de Jesus, irmãos, também não acreditavam que ele era o Messias, que ele era o libertador. Veja quando Jesus estava crucificado, nos versos 35 de Lucas 23. Lucas 23, 35. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo escolhido de Deus. Eles não podiam acreditar, irmãos, que o libertador, que o Filho de Deus, estava sendo levantado no madeiro, como dizia já no Antigo Testamento: maldito aquele que é levantado. Como que podia ser isso? Não dá para acreditar isso. Entretanto, irmãos, Cristo não veio para salvar-se a si mesmo, como estavam falando aquelas autoridades a Jesus na cruz. Salva-se a ti mesmo. Jesus não veio salvar a si mesmo. Jesus veio salvar, sabe quem? A mim. Jesus veio salvar a você mesmo. É por isso que ele suportou tudo isso. E é por isso, irmãos, que nós devemos ser gratos. Gratos ao Senhor por tamanha deferência. Um Deus descer do céu e vir a esse mundo para me salvar, para salvar a cada um de nós. E nós devemos ser sempre, irmãos, eternamente gratos por tão grande salvação.